Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, doce Espírito Santo. Meus amados ouvintes, irmãos e irmãs, povo de Deus, eu quero saudá-los com a doce paz do Senhor Jesus e desejar a todos uma excelente e abençoada noite. Hoje, sexta-feira, dia 22 de agosto, estamos adentrando ao 13º dia do nosso propósito, que tem sobre o tema Rompendo com as Correntes do Passado. Hoje nós vamos abordar um tópico, como os demais que abordamos, de suma importância. É por isso que eu até adentrei um pouquinho antes do horário previsto. Por quê? Porque eu vou ter que ganhar tempo para abordar o tópico de hoje. Pois o tópico é rompendo com a corrente do pecado escondido, ou oculto ou secreto. Então nós vamos aprender nesta noite, através do Espírito Santo, a
o que é pecado, o que significa a palavra pecado, tá? Então, presta bastante atenção. E nessa oportunidade eu quero saudar a irmã Regina Maria de Paula, com a doce paz, boa noite. Eu quero saudar a irmã Ana Paula Cruz, Deus abençoe a senhora e toda a sua família. A irmã Ana Maria Piccoli, Deus abençoe a senhora e toda a sua casa. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. São 20 horas com mais 57 minutos. Aqueles que adentrar depois, né, vão acompanhando e depois a live fica gravada e eles voltam lá para dar continuidade ao que o Senhor Deus está para falar aos vossos corações. Como eu já disse, hoje o tópico é de suma importância como os demais e logo em seguida já estaremos adentrando em oração e apresentando no altar do Senhor as nossas vidas em arrependimento ao Senhor nosso Deus. Eu quero chamar a sua atenção para o livro de 1 João, capítulo 3. Mas antes de ler o capítulo 3, eu quero falar a vocês acerca do pecado. A palavra pecado no original do grego é hamartia. Isso mesmo, H-A-M-R-T-I-A, hamartia. No grego, pecado é hamartia. No original, o português, é definido como errar o alvo do propósito de Deus. A palavra pecado significa errar o alvo do propósito de Deus. E a pergunta que não quer se calar: pastor, um crente, ele peca. Ele pode pecar. Quando eu falo pode, eu falo sujeito à queda, sujeito a erros. Sim. Por quê? Porque, como eu já disse, pecado é errar o alvo do propósito de Deus e transgredir a sua vontade santa. Então, quando eu vejo aqui, dentro do texto, hora que nós lemos, daqui a pouco, hora que eu citei, daqui a pouco eu vou ler com vocês, eu vejo que todos nós, Romanos capítulo de número 8, diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, ou fomos destituídos da glória de Deus. Aí Romanos capítulo de número 3, 23, diz que todo pecado é gerado morte. E aí Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Qual é a diferença de um servo de Deus, de uma serva de Deus, ao cometer o pecado, ao errar o alvo? Presta atenção, é que o diferenciado é que eu e você temos o Espírito Santo Consolador e que nos convence do pecado. Então, ou seja, você cometeu um pecado. Na hora, o Espírito do Senhor, ele não vai te acusar. Ele vai apenas te despertar. Você pecou. E ali você vai pro joelho, dependendo do grau do pecado,
você vai confessar ao líder. E dependendo do pecado, você vai confessar direto a Deus. Então, aí está o diferencial. Por quê? Porque você pecou, se arrependeu, confessou e deixou. É por isso que Salomão, ele nos aponta em Provérbios, como eu já disse várias vezes e repito, Provérbios 28:13, ele diz assim, ó, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperarás, mas aqueles que a confessa e deixa alcançarás misericórdia. Porque a palavra pecado e transgressão é a mesma coisa, só muda o tom da palavra. Palavra pecado e transgredir é a mesma coisa, é o mesmo significado, tá? E tem o mesmo peso. Então vamos lá. Quando eu leio um texto, um exemplo, quando você vê o adultério de Davi, por exemplo, né? Aí pessoas falam, Davi adulterou, né? Então Davi é um adúltero. Não, Davi não é um adúltero. Davi adulterou uma vez, tá? Adúltero é aquele que fica ou vive na prática do adultério, né? Vamos falar Moisés, né? Moisés mentiu, né? Abraão mentiu quando Moisés mente acerca da sua esposa, Abraão mente acerca da sua esposa, né? Isaac mente acerca da sua esposa. Então Isaac e Abraão, eles são mentirosos? Não são mentirosos, eles mentiram. Porque mentiroso é aquele que vive na prática da mentira. É isso que eu e você temos que aprender. Então nós vamos ler neste momento, tá? Você vai acompanhar comigo. Primeiro livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 4. Presta bastante atenção comigo, tá? Que hoje nós estamos no tópico sobre o pecado não confessado, o pecado escondido. Então nós vamos romper essa corrente aí. Então, acompanha comigo o texto. 1 João, capítulo 3, versículo 4 em diante. Eu vou ler devagar para que você entenda. E se fosse você, eu já anotaria aí. Qualquer que comete o pecado, também comete a iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Entendeu o que eu falei para vocês? Tanto a iniquidade, tanto o pecado é a mesma coisa. Vamos lá. Versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanecer nele não peca. Qualquer que pecar não viu nem o conhece, ou não conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Verso de número 8, de 1 João 3:8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Verso de número 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não podem pecar, porque é nascido de Deus. Verso de número 10. Nisto somos manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é seu Deus. Então presta bastante atenção aqui no texto que nós lemos. Depois você pode aí ler novamente em sua residência e na sua Bíblia. Você pode observar que ele falando aqui, o texto nos aponta que todo aquele que é nascido de Deus, ele não peca. Ou seja, nós cometemos, quando ele fala não peca, não vive na prática do pecado. Como eu falei,
na abertura da live, pois tem pessoas que ela comete o erro, comete o pecado e vive na prática do pecado. Ou seja, vive mentindo, vive enganando, vive roubando, vive adulterando, vive se prostituindo, ainda que sabe que é pecado. E vive na prática do pecado. E não quer romper com a corrente do pecado. Isso é muito sério. Irmãos, o pecado não confessado, ele gera um peso e uma destruição, infelizmente, não só para a pessoa que cometeu o pecado, mas também aquelas pessoas que estão ao seu redor, porque a pessoa cometeu o pecado e ocultou o pecado. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Josué, no capítulo de número 7, vamos comigo. Josué, capítulo de número 7, versículos de número 19 em diante, você vai ver que aqui Josué chama um grupo de sacerdotes e junto com eles vem Acã, porque a Bíblia nos afirma que quando eles adentraram no capítulo de número 3, 4, 5, quando eles adentraram a Jericó e derrubaram as muralhas de Jericó, a Bíblia nos afirma que Acã, escondido, roubou cobucas de ouro, roubou pratas e a capa do rei, que era cheio de diamantes, cheio de pedras preciosas. Acã também pegou essa capa juntamente com seus filhos, vieram com o povo escondendo aquela capa. Quando ele chega num arraial, né, onde o povo estava habitando, ele abre uma cova, um buraco dentro da sua tenda, e ali ele enterra ali dentro da tenda, ou seja, ele enterra o que? As cubucas de ouro, ele enterra a capa cheia de pedras preciosas e esconde. E a Bíblia nos dá a entender que, passou alguns dias depois, o próprio Josué disse: eu vou levantar homens para ir até a próxima cidade, que é a cidade de Ai. Era uma cidade de aproximadamente 3.000 habitantes. E tinha ali pessoas que participavam de uma grande guerra. Então, o que Josué fez? Josué disse assim: eu vou diminuir os soldados, porque não precisa levar uma quantidade maior, porque como nós vencemos a Jericó, essa aqui é pequena. E ele foi justamente naquela cidade menor é que ele perdeu a batalha e os seus soldados morreram. Então, quando os soldados morreram, ele viu a baixa. A Bíblia nos dá a entender que ele se indignou. Ele foi orar ao Senhor, rasgou suas vestes, foi orar ao Senhor, buscando a Deus. Por quê? Os soldados morreram, perderam a batalha. Então o Senhor se revela para ele dizendo: há um anátema no meio da arraial. A palavra anátema significa maldição. A maldição está no arraial. Irmão, quem comete o pecado e o pecado fica escondido é maldição. Então, ou seja, tem maldição dentro da casa de muitas pessoas. E o interessante é que a maldição, ela não fica só na vida da pessoa que pecou. Isso é muito sério. Vamos lá. Josué capítulo 7, versículo de número 19. Josué capítulo 7, versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dai-me, peço, da glória ao Senhor, Deus de Israel, e fazei confissão perante ele, e declare-me agora que fizeste e não ocultastes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Rabá Shandevas. Eu estou lendo aqui, irmão, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Porque infelizmente tem pessoas que cometeram pecado e estão debaixo de maldição. E o pior de tudo é que está ocultando o pecado, não confessou o pecado. Vamos para o texto. Pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim
E assim, versículo 21, quando vi entre os despojos uma boa capa da Babilônia e 200 ciclos de prata e uma cumba de ouro e peso de 50 ciclos. Olha só, ele foi falando o que ele furtou, o que ele roubou, o que ele trouxe de Jericó. Ele foi confessando. Agora, irmãos, escuta bem. Ele confessa. Só que o seguinte, antes dele confessar, desculpa a expressão da palavra, a desgraça já tinha acontecido. Quantos soldados morreram por causa do pecado dele? Quantas pessoas morreram por causa do pecado de Acã escondido? Porque Deus, ele castigou e disse, porque nessa batalha, Acã era o líder daquela batalha. É por isso que Deus se indignou. Porque Acã foi para a batalha em pecado. Meu Deus do céu. Lembra quando a Bíblia nos aponta em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 28, 29 e 30, quando ele fala assim, aquele que come e bebe, falando da ceia, come e bebe, entendeu? Indignamente, ou seja, no pecado, come e bebe para sua própria condenação. Então aqui a Bíblia nos afirma que Acã, por ele ser um líder e ele sabendo que estava errado, ele não podia ir. Mas para ele diz, só eu e meus filhos sabemos do pecado oculto. O mesmo Deus sabe que o pecado está oculto, o diabo também sabe. E uma hora o diabo vai jogar na sua face. Então vigia. Confessa. Mas aqui, você vai ver um texto, mas a Bíblia nos afirma, pastor, em Provérbios 28, 13, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Sim, mas Acã não. Acã, ele só confessou depois de uma grande pressão, mas antes dele confessar, a desgraça, repito, já tinha acontecido lá atrás. Se ele tivesse confessado antes, o arrependimento, porque ele não se arrepende. Ele se confessa devido à pressão. Não tinha para onde correr. Presta atenção, versículo 22. Então Josué enviou mensageiro, porque ele falou aonde estava. Então, versículo 22. Então Josué enviou mensageiro, que foram correndo à tenda, eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Versículo 23. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel disseram-lhe perante o Senhor. Versículo 24. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram-se Acã e os seus filhos. 24. Olha só. Quem comete o pecado foi Acã e os filhos. Os dois filhos. Famílias. Escuta. 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zeré, prata, a capa e a cunha de ouro, e os seus filhos e as suas filhas. Espero em Deus que alguém que esteja participando da live conosco nesta noite não está com a vida no pecado. Porque eu falei no começo da live, qual é a diferença, pastor, de um pecado e um pecador? Pecado é você cometeu, se arrependeu, se humilhou e deixou. Exemplo, você adulterou, confessou e não adultera mais. Você mentiu
E aí a mentira foi grave, aí você se arrependeu e não mente de novo. É você ter cometido um delito, confessou e não comete mais. Isso é muito sério. Isso é aqueles que são filhos de Deus. Porque isso não significa só porque eu e você somos filhos de Deus que nós não pecamos. Nós pecamos, mas nós somos pecadores arrependidos. Porque o Espírito do Senhor Deus é que nos convence do pecado. Aí está o diferencial. Aqui, nesse caso, Acã não se arrependeu. Ele estava debaixo de uma pressão, porque o povo havia morrido, o exército havia morrido, então ele estava debaixo de maldição. Por quê? Porque o Senhor visita Josué e disse: anátema está no meio da congregação. A maldição. Então ele reúne todos. E não tinha para onde correr. Porque entre nós tem um que está debaixo de maldição. E hoje nós vamos ter que desmascarar esse. E não tinha para onde correr. Aí o texto 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerer, a prata, a capa e a cunha de ouro, e os seus filhos e as suas filhas, e os seus bois, e as suas jumentas, e as suas ovelhas, as suas tendas, e tudo quanto tinha, levaram-lhe ao vale de Ecor. Presta atenção. O pecado foi tão grave que foi como um câncer, uma lepra que se alastrou em tudo aquilo que pertencia a Acã. Estava debaixo de maldição, por causa do pecado escondido, não confessado, que gerou a tragédia na vida de soldados. Não brinca. Não brinca. Não brinca. Não brinca, isso é muito sério. Vamos lá. Versículo 25. Versículo de número 25. Diz o texto: e disse-lhe Josué: porque nós turbastes o Senhor, turbará a ti a este dia. E tudo, ó Israel, todos Israel apedrejaram, meu Deus do céu. E toda a Israel apedrejaram. Quando fala todo Israel, o povo todinho pegaram pedra. Porque nesse tempo aqui, não tinha Jesus para fazer como fez com a mulher que foi pega no ato do adultério, em João capítulo 8. Olha o versículo 25. E todo Israel apedrejou com pedras e queimaram a fogo e os pedrejaram com pedras e levantaram sobre eles um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor tomou e ordenou a sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar Vale de Secou até os dias de hoje. Por causa do pecado escondido. E ele não se arrepende. A maldição veio. Então Acã, seus filhos, suas filhas, vacas, tudo aquilo que pertencia a ele foram apedrejados e queimados. Maldição, anátema. Cuidado, meus irmãos. A palavra de Deus é muito séria. Muito séria. Quero voltar lá no texto que nós lemos no princípio. Está lá em 1 João, no capítulo de número 3. Agora nós vamos lá em 1 João, capítulo 3. E lemos de novo o versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo de número 4. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade,
Porque o pecado é iniquidade. Olha só. Então, ele continua nos ensinando. E sabeis que ele se manifestou para tirar o nosso pecado. E nele não há pecado. Quem? Jesus. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não é vil e não conhece. Ou seja, eu pequei ou eu peco. Só que quando eu erro, eu falo, Senhor, me perdoa. Tem misericórdia da minha vida. E eu vou lá, me conserto, me arrependo e não faço aquilo mais. É por isso que Paulo nos traz uma advertência dizendo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, ora, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque não vem sobre vós tentação, senão humana. Então, ou seja, a tentação vem. Pastor, mas se eu pecar, eu falei no começo, a palavra pecado no grego significa armatia. Errar o alvo do propósito de Deus. E se eu pecar, pastor? Se eu errar? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Isto é para você, se você quiser. Claro, está escrito. Se confessarmos os nossos pecados, confessarmos, tá? Os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por quê, pastor? Porque Romanos, capítulo de número 3, verso 23, Paulo nos afirma dizendo, a bem da verdade, ninguém aqui éramos dignos de estarmos de pé hoje. Primeiro, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí Paulo, ele retifica em Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Ele disse, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, ela vem pela graça. Não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem da carne, para que ninguém vanglorie-se. Então, a salvação, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ela gerou um preço de sangue. Então, Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Então, a Bíblia nos ensina que toda pessoa que peca e não se arrepende e não confessa o pecado, ele tem um preço. Sabia, pastor? Sabia, ouvinte? Ah, pastor, não. E outra coisa, para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Não existe. Aos olhos de Deus, aquele que matou e aquele que furtou uma caneta é a mesma coisa. Então o que muda, pastor? O que muda é quando eu e você reconhecemos que erramos, pecamos, transgredimos, cometemos a iniquidade e nos arrependemos. Porque ele nos perdoa, mas a consequência vai vir. Mas a consequência vai vir não tão pesada. Por quê? Porque houve uma confissão. Quando alguém comete um delito, chega lá e diz, réu, confesso. Ia pegar 20 anos. Confessou, réu, confesso, de 20 vai para 10 anos. Mas ele não vai deixar de pagar o preço. Vai pagar. A pena foi reduzida porque ele reconheceu o seu erro. Então aqui não é diferente. Tem consequências. Como na vida de Acã, teve consequências gravíssimas. E não pensa você que só porque foi lá atrás não acontece isso. Não, nos dias de hoje também. Nós somos responsáveis pelos nossos atos.
Por quê, pastor? Porque o salário tem um preço. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Pecou sentenciado à morte. Mas aí, quando há o arrependimento, o que acontece? No mesmo versículo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pastor, como que eu consigo viver uma vida e consigo vencer as tentações e o pecado? Como eu já disse, todos nós estamos sujeitos a pecar. O problema não é o pecado. O problema é você ceder o pecado, esconder o pecado, errar o alvo. Isso é um perigo. É por isso que depois da lição que Davi sofreu, teve, ele escreve no Salmo 119, verso 11, que você leu ontem. Ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque ele cometeu erros gravíssimos. E o salmista, ele fala que o pecado que ele cometeu foi tão sério que doeu os ossos dele. O pecado escondido é uma corrente que aprisiona a alma, gera culpa secreta. O silêncio, ocultações não cura, apenas aprofunda a ferida. Quanto mais tempo você ocultar o seu pecado, mais se aprofunda feridas. Irmãos, infelizmente, tem algumas pessoas com pecado escondido que estão hoje em depressão, estão vivendo alguns tipos de crises. Sabe o que é triste? Que não é pregado na igreja. Não, poucos pregam sobre o pecado. Porque muitos querem uma palavra de que eu quero uma casa, eu quero um carro. Irmãos, tudo isso é resultado da obediência, da renúncia de uma vida cristã. Porque a Bíblia nos afirma em João capítulo 10, versículo 10, a parte B, Jesus disse assim: eu vim para dar vida e vida em abundância. O Senhor Deus, ele quer te abençoar com carro, ele quer te abençoar com casa própria, ele quer te dar um bom emprego, ele quer te dar uma estrutura, uma estabilidade, ele quer dar uma saúde para você, ele quer fazer tudo isso. Mas uma renúncia, uma vida de pecado vai atrair maldição para a sua vida. E quantas pessoas, repito, estão debaixo de maldição, não confessam o pecado, vivendo uma vida de pecado e Deus está vendo. E o pior de tudo é que essa pessoa está vivendo uma vida de pecado dentro da igreja. É isso que é o perigo. Precisamos romper a corrente do pecado. O pecado traz consequências. Morte espiritual. Afastamento de Deus. Davi, quando ele escondeu o seu pecado, no Salmo de número 32, leia comigo, Salmo 32, verso 3 ao 5. Olha o que Davi fala, porque ele escondeu o pecado. Olha o que, meu Deus do céu. Olha o que aconteceu com ele por causa do pecado escondido. O pecado dele foi desmascarado. É por isso que eu disse para vocês, é por isso que a consequência, tanto na vida de Acã e na vida de Davi, o peso foi tão grande porque é o seguinte, ele não confessa, ele escondeu. Sabe por que o pior? É porque é o seguinte, nós sabemos
É como a pessoa, ela premedita. Acã premeditou. Ele sabia que não podia fazer e ele fez. E não confessa, premedita. Davi sabia que não podia fazer e ele fez, premeditou. Então, diante de Deus, isso é muito sério. Porque conhece a verdade e não pratica a verdade. E Deus, ele leva a sério a sua palavra. Repetindo Jeremias 1:12, que eu falei ontem, eu velo pela minha palavra para fazer a cumprir. Vamos lá, Salmo 32, verso 3 ao 5. Quando, Davi falando, quando escondido o coração, adoece a alma e perde a paz. E ele vai falando coisas mais profundas. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste as maldades do meu pecado. Olha a situação. Olha a situação. E nesta noite eu vou pedir o Espírito Santo, se você se permitir, para fazer você se lembrar de pecados que você cometeu e não confessou. E você está sendo presa por causa desse pecado. Então eu vou pedir o Espírito Santo depois para trazer a sua memória. E aí você vai confessar. E se o pecado for tão grave, o próprio Espírito Santo vai te convencer a você confessar o seu líder. Escuta. Eu vou fazer uma pergunta aqui e eu quero que vocês sejam sinceros comigo, por favor. Vocês podem deixar no comentário aqui. Eu vivi uma experiência dessa. Eu vivi. Tá? E eu quero que você deixe aí, nos comentários, porque nós estamos dentro de um texto, tá? Dentro de um tópico, não é um debate. Você vai deixar aí seu ponto de vista. Um pastor conhecido meu, ele tinha um casal. E o homem era assim, um exemplo na igreja, dentro de casa, com a esposa. E um amor de pessoa, um homem temente a Deus. A esposa dele, uma bênção. E eles eram um casal modelo na igreja. Uma certa feita, ele, um jovem empresário, ela também, e tinha 2 locais de trabalho, não vou falar qual a profissão deles, e ele, na época, deslizou com a sua secretária. Ele comete um adultério com a sua secretária. E ele era líder da escola bíblica dominical. Quando ele cometeu o deslize, ele vai até o pastor e confessa ao pastor o seu pecado. Quando ele confessa o seu pecado ao pastor, o pastor, ele analisou todos os ângulos daquele pecado. E ele pensando com ele, o pastor, se eu colocar em disciplina, a esposa vai descobrir e eu posso destruir o casamento dele. Se eu colocar em disciplina, eu vou ter que tirar ele da frente da escola bíblica dominical. E se eu expor ele, eu vou estar defamando, destruindo a vida dele. Porque ele não é um adúltero, ele cometeu um adultério. Visão do pastor. Depois eu quero ver a sua colocação. O que o pastor fez? O pastor orou por ele, ele confessou, e o pastor, com a autoridade de Deus, perdoou o seu pecado. E não tirou ele da posição que ele estava,
Mas o pastor acompanhou ele de perto e nem falou com a esposa dele o tal pecado que ele cometeu. E o pastor acompanhando ele de perto, acompanhando ele de perto, acompanhando ele de perto. A esposa dele, durante 10 anos, tentando engravidar e não podia engravidar. Quando ele cometeu o adultério, confessou o seu pecado. Ele não cometeu porque ele quis. Escuta, não estou aqui defendendo. Houve deslize. Ele se arrependeu e foi o pastor entendendo. E ele ali continua fazendo aquilo que o Senhor Deus o confiou. 2 anos depois, milagrosamente, a esposa dele engravida. Deus deu uma filha linda para eles. Ele cresceu, ministerialmente falando, como esposo, pai, esposa e uma bênção. E a pergunta é: o pastor agiu certo ou não? Antes de fazer a sua colocação, deixar aí o seu comentário, pare e pensa. Eu trouxe desde o começo. Por que Deus não perdoou Davi? Por que Deus não perdoou Acã? Sendo que a palavra de Deus nos afirma em Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Por quê? Porque Acã não confessou. Ele confessou depois do pecado cometido. Depois das tragédias acontecidas, depois de muitos soldados morrer e debaixo de pressão, aí ele confessa. Davi, ele só confessou quando Natã desmascarou ele. Aí ele confessa. Aí é o diferencial. Então a pergunta é: o pastor agiu certo ou não? Porque o que cometeu o erro, ele confessou. E se o pastor tivesse exposto, ele destruía tudo. E aquele homem também podia ser destruído espiritualmente falando. E pronto. É isso que eu estou falando para vocês. E a Bíblia nos aponta isso. Irmão, é por isso que o líder espiritual tem que ter a sabedoria. O peso do pecado não ficou sobre os ombros daquele rapaz. Por que não, pastor? Porque a Bíblia nos aponta 2 tópicos. Primeiro, Provérbios 28:13, repetindo: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar de toda injustiça. Oh, rabaragacé, a pequelevara calamanto ploquenerece. Aleluia. O Senhor Deus chama para abrir o coração, confessar o pecado e abandoná-lo. Já viu aquele ditado? O pior cego é aquele que não quer ver. Não é diferente. Então é por isso, irmão, eu não sou santo. A verdade eu sou porque a Bíblia nos afirma que a palavra santo significa separado. Deus me separou para um chamado. Mas quando eu falo assim, santo, erramos a mente. Só que é o seguinte, hoje a nossa mente é purificada. Se vemos sempre um pensamento de pecado, você fala, não, então está repreendido, está neutralizado, em nome de Jesus. E se você falar alguma coisa assim, fala, Deus me perdoa. Ou se porventura no seu momento você solta um palavrão sem querer, fala, Deus me perdoa. Olha aí. Por quê? Porque o Espírito Santo
que habita em você te convence do pecado. E se você não tiver o Espírito Santo e não tiver nada aí para Deus, você vai continuar errando e pecando ainda dentro da casa de Deus, fazendo as coisas de Deus, e aí que vai ser o peso. Entenda o que Deus está falando. Então rompe com essa corrente. Em nome de Jesus. Pastor, como que eu consigo me proteger se porventura eu me deslizar? A palavra de Deus é a sua proteção. Como o salmista Davi disse no Salmo 111, Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Depois que ele errou, ele foi entender. Eu vou ficar na palavra, porque a palavra me sustenta, a palavra me liberta, a palavra me faz entender o caminho certo. Escuta, a santidade é o fruto de quem decide andar na luz e não nas sombras. Santifica a sua vida. Ora, jejuma, lê a palavra. Cuidado que você ouve. Cuidado que você vê. Cuidado que você muito ouve. Cuidado que você muito vê. Cuidado que você muito fala. Você não quer bênção? Você não quer providência? Uma coisa é uma pessoa que não tem Deus. Outra coisa é uma pessoa que vive na casa de pai, vive com contato com pessoas que têm vida com Deus e quer continuar no pecado. É diferente. É diferente. Eu quero trazer uma aplicação aqui. Olha que eu comecei 10 para as 9. Já são 21 e 43. Vou fazer uma aplicação aqui, ó. Fazer uma oração sincera de confissão. Fazer uma oração sincera. Aquela oração que Davi fez no Salmo 51. Coloca aí, meu amigo Dinésio, por favor, na tela. Salmo 51, o verso 1 todinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Coloca aí, Dinésio, por favor. Enquanto eu vou aqui, tá? Declare. E se você, vou terminar a live daqui a pouquinho, se Deus permitir. E se você queira mesmo consertar sua vida diante de Deus, você vai pegar um papel e vai dobrar o seu joelho e vai pedir o Espírito Santo, que eu vou orar daqui a pouco nesse sentido. Espírito Santo me faz lembrar. Aí você anota, pode anotar. Anota o pecado que você cometeu, que você lembra que você não falou, não confessou para Deus. Obrigado, Dinésio. Olha aí, ó, o Salmo 51 primeiro. Tende misericórdia de mim, ó Deus. Ó, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele vai confessando o seu pecado. No verso 2, Davi, ele vai abrindo o coração. Ele vai falando os erros. Ele vai falando. Irmãos, isso é muito importante. Porque ele vai falando: contra ti somente pequei. Olha o que Acã falou. E fiz o que é mal a tuas vistas, para que seja justificado. Rabarasheb Calavaz. Oh, meu Deus! Irmãos, em nome de Jesus, Deus está nos dando a oportunidade. O Senhor está nos dando a oportunidade. Aí Davi, ele vai falando no verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade. Lembra lá que eu falei? Em 1 João, capítulo 3, versículo de número 4, a iniquidade e o pecado é a mesma coisa. Aí ele vai falando, a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, verso 2, verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões, reconhecer o pecado.
Reconhecer os erros, Senhor, eu conheço. Eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu adulterei, eu reconheço que eu fiz isso e aquilo, eu reconheço, eu estou confessando. Aqui, ó. Reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, está ali, ó. Ei, o pecado está catucando. Você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Enquanto você não confessar, o fardo não vai sair das suas costas. O fardo, ei, não acreditado, não adianta jogar por debaixo do tapete. Contra ti somente pequei. Fiz o que é aos teus olhos, para que seja justificado quanto falareis, e pura quando julgareis. Eis que iniquidade formada minha mãe, aí já vai falar da mãe dele, o pecado que ela cometeu. Aqui, ele vai, agora no verso 7 ele diz, purifica-me como sopo, e ficarei puro, lava-me como mais alvo. Lá no verso de número 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova o espírito reto, e não lança fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo, e torna-me dar. Ei, olha só, olha aqui, o verso de número 12, presta atenção no verso 12. Olha irmãos, olha o que o pecado fez com ele. O pecado tirou o prazer, a alegria da salvação. Ele já não tinha mais prazer na salvação. O pecado estava cegando ele de tal forma que para ele dizer, para mim o que dá, deu. Tô nem aí. Tem pessoas desse jeito. E o Senhor Deus quer te libertar. Olha o que ele disse no verso de número 12. Torna-me, dar-me alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho e os pecadores a tua conversão. Pronto. Olha só. E nesta noite, para eu finalizar, tem muita coisa para falar, mas o horário não permite. Eu vou fechar a Bíblia para me orar com você. Eu peço em nome de Jesus que você seja sincero com você e com o Senhor Deus. Confesse a Ele. Eu vou pedir o Espírito Santo nesta oração. Atenção, Brasil. E você vai confessar. Agora, o pastor Anderson de Se Souza, for pecado tão grave, procure o seu líder espiritual. Conversa com ele. De oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração com o pastor Anderson de Souza. Senhor meu Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja tua presença eu estou na noite dessa sexta-feira. Ó Pai, no 13º dia do santo jejum e da oração. Grande Deus, hoje abordamos o tópico rompendo com as correntes do pecado escondido. Senhor,
Eu sei que um pecado escondido, ele gera grandes feridas, mortes espirituais, morte física. Então, Senhor, meu Deus, se eu, teu servo Anderson, cometi algum pecado, Senhor, que eu não me recordo, e que está, meu Pai querido, no meu subconsciente, que o teu Espírito Santo me faz lembrar neste momento, se o teu servo que ora comigo, a tua serva que ora comigo, cometeu algum pecado, meu Deus, pois entendemos que tem um pecado, meu Deus, que é pecado de morte, é um pecado de um adultério que precisa ser confessado ao líder. Meu Deus, é um pecado, meu Pai, que está tirando, roubando a paz desta pessoa. Espírito Santo, traga a memória, não como acusação, mas sim para ser perdoado, para ser perdoada. Meu Deus, antes que não gere uma tragédia, leva o arrependimento, porque, meu Pai querido, o Senhor aceita, meu Deus, a confissão que gera o arrependimento. Como o salmista disse no Salmo 51, no verso 17, porque o sacrifício para Deus é um coração aquebrantado e contrito, a qual o Senhor Deus não desprezarás. Quando ele fala quebrantado e contrito, é um coração arrependido. Meu Senhor, nós lemos nesta noite de dois personagens que cometeram pecado e esconderam os seus pecados. Meu Deus, pessoas que eram ligadas a eles, pagaram com a vida, Senhor, por causa do pecado. Meu Deus, nós vimos Acã e a sua família ser apedrejada, e os bens dele ateado fogo. Meu Deus, vimos Davi, meu Deus, sofrendo, meu Deus, as consequências do pecado oculto. Ó Deus, a filha dele foi abusada, violentada. O filho dele, meu Deus, foi assassinado. O outro filho também foi assassinado. Meu Deus, tudo por causa de um pecado escondido. Senhor, que nesta noite o teu Espírito Santo Consolador visita cada um de nós e que o Senhor mostre para nós, meu Deus, aonde, meu Deus, está esse pecado que precisa ser confessado, meu Deus, que impede o nosso crescimento, que impede, meu Deus, a nossa prosperidade, o nosso avanço. Meu Deus, o pecado, Senhor, meu Deus, escondido que está paralisando a irmã ou o irmão. Meu Deus, o pecado que tem gerado a depressão, que tem gerado síndrome do pânico. E é por isso, meu Deus, que os médicos não têm um diagnóstico, porque está oculto, está na alma, está no espírito. E o diagnóstico, meu Deus querido, só vai sair quando confessar. Meu Deus e meu Pai, o Senhor podia muito bem ter mostrado a Josué diretamente quem foi que cometeu o pecado, aonde estava a maldição. Mas o Senhor fez Josué juntar todos. E ali, Acã, meu Deus, não teve para onde correr. E ele confessou debaixo de uma pressão
Meu Deus, é melhor confessarmos e nos arrependermos do que fomos, meu Pai, desmascarado. Meu Deus, quantas pessoas nós temos visto aí. Meu Deus, pecados, meu Pai querido, que estava oculto. Meu Deus, e aquele pastor, meu Deus, foi desmascarado. Olha, meu Pai querido, aonde, Pai, foi parar a reputação dele. Meu Deus querido, passou nas redes sociais, nos jornais. Meu Deus, até amante, meu Deus, ele sustentava. Meu Deus, se não se arrepender, o Senhor tira a máscara. Se não confessar o pecado, o Senhor tira a máscara. Meu Deus, e só prega, meu Pai, contra o pecado, meu Deus. Aquele que tem convicção no Senhor e que tem a mente, meu Deus querido, limpa diante do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu sei que cada um de nós erramos, cada um de nós pecamos, inclusive eu, Pai. Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por gestos, por atitudes, comportamentos. Meu Deus, mas o diferencial é que nós, meu Pai, nos arrependemos e lutamos, meu Deus, para não cometer os mesmos erros. Então, Senhor, nos ajuda, meu Deus, a nos livrar dessa corrente que nos aprisiona ao passado do pecado oculto. Meu Senhor e meu Pai, quando nós confessarmos, o Senhor nos afirma em sua palavra, em 1 João, capítulo de número 1, versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Olha para nós, meu Deus, e sonda o nosso coração, esquadrinha o nosso pensamento, pois assim eu oro, entregando a vida de cada irmão, de cada irmã, e creio, meu Deus, que já estão escrevendo em um papel o pecado, meu Deus, que está levando eles, meu Deus, ao abismo. Senhor, o pecado é como câncer, ele vai se alastrando ao ponto, meu Deus, que não existe mais nada a fazer. E aí, meu Pai, quando for ver, já é tarde demais. Meu Deus, se o câncer for descoberto, meu Pai, logo no começo, como pecado que é confessado logo quando cometeu, a perdão, a misericórdia, a quimioterapia, a radioterapia, a espiritual rabá, rasherevas. Pai, nos perdoa. Passa o sangue de Jesus, o teu Filho, sobre a nossa vida e nos ajuda, Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Se você concorda com esta oração, deixe o seu amém. E se o Espírito do Senhor falou ao seu coração, escuta bem. Tem pecados que precisam ser confessados ao líder, pois o líder tem autoridade de Deus para liberar o perdão e orar por você. Mas tem pecado que você pode confessar no seu quarto diante de Deus. E eu estou aqui para te ajudar. Como eu disse para você, estas lives estão sendo divisor de águas da vida de muitas pessoas. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Mas eu quero te falar uma verdade.
Até eu, como líder, eu tenho que saber como orar, para quem orar. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que me pedem oração, que são amaziados, são juntados. Como que eu posso estender as mãos e abençoar? Eu te abençoo no nome de Jesus se a pessoa está no pecado. Ah, pastor, mas ela não sabe. Ei, como que não sabe? Se está na live eu estou pregando. Está noivo há quantos anos? Mas está junto, morando junto. E eu estou pregando, eu estou ensinando, já falei sobre isso, mas continua. Cuidado, eu não estou lançando palavra de maldição. Eu estou te precavendo. Se você se consertar mais rápido possível, você vai alcançar a graça de Deus. Quero convidar você a pegar o seu copo com água. Escuta bem. Eu vou bater numa tecla aqui rapidamente. Você que não crer, você está perdendo. Ou você que dá ouvido a quem não é para dar, você também está perdendo. Eu tenho 2 testemunhos. Lembra do propósito dos fiéis dizimistas, o 47º grande clamor dos fiéis dizimistas, ofertantes e mantenedores? Tem uma ovelha minha que ele é caminhoneiro. E ele foi abastecer o caminhão, e abasteceu um cheque. E ele tinha esquecido. E ele saiu às pressas com o caminhão, não pegou a nota. Mas é um posto que ele abastece sempre, então ele já sabe qual é o posto. E ele esqueceu de pegar a nota e foi dar baixa quando chegou na empresa. E aí, quando foi dar baixa, o cheque que ele abasteceu o caminhão não estava lá, não estava batendo. Por quê? Porque ele não pegou a nota para dar baixa. E aquilo ali criou na mente dele, por quê? Porque ele abasteceu o caminhão e a nota era de quase R$3.000. E ele começou a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ele tinha que desembolsar os 3.000, porque não estava ali. O que ele fez? Ele começou a orar ao Senhor, mas antes disso, ele tinha devolvido o dízimo dele. Ele enviou um dízimo de R$200, para que você entenda. E aí ele recebeu uma bênção e enviou o dízimo de 100. Então deu uma totalidade de R$300. Aí ele parou, agachou a sua cabeça na boleia do caminhão e falou: Senhor, aonde está esse cheque, Senhor? Aí o Espírito do Senhor fez ele lembrar: liga para o posto onde você abastece. Aí ele entrou em contato com o rapaz do posto e falou: não, você abasteceu, eu vou emitir a nota para você agora. Aí emitiu a nota para ele. E ele me mandou o áudio contando esse testemunho. Aí eu falei com ele: você se lembra qual foi o valor do dízimo que você enviou? Ele lembra: só enviei 200, depois enviei 100. Então, uma totalidade de R$300. Qual foi o valor do cheque? R$3.000. Deus é fiel. Deus é fiel. Uma irmã e um irmão, dentro desse propósito dos fiéis dizimistas, ofertantes e mantenedores, no segundo dia do pedido, ela enviou, juntamente com seu esposo, enviou o pedido, falando: pastor, o meu pedido é o sonho da minha casa própria. Pastor, ela entrou no propósito, ela é fiel, ofertante, mantenedora todo mês. Ela e o esposo dela. O esposo dela envia o dele e ela envia o dela todo mês. E no segundo, eu sempre peço, tem pessoas que nem manda pedido. Eu oro a si mesmo. Aí ela mandou o pedido: pastor, ora, pois o meu sonho é da casa própria. Porque tem pessoas, irmãos, que muitas vezes desacreditam. Ah,
Pastor faz isso todo mês. Pastor, Deus já sabe o que eu quero. Não, deixa o pastor orar. Não é assim não, querido. A perseverança é fundamental. Quantos anos essa irmã tem enviado os pedidos para mim? E eu apresentei na madrugada. Hoje ela me ligou com o esposo dela. E falou, pastor, ela ligou chorando. Ela e o esposo dela me ligou. E disse, pastor, eu tenho um testemunho para contar. E eu vou gravar depois. Só resumindo, pastor, Deus fez um grande milagre. Nós compramos a nossa casa própria. Já está no nosso nome. Estou resumindo para você. Ei, eu fiz o propósito no último dia 15, 16 e 17, se não me falha a memória. Se não me falha a memória. E ela enviou o pedido. E hoje, dia 22, ela me ligou e contando o testemunho, pastor, por milagres, nós conseguimos comprar a nossa casa própria. Estou falando a vocês, mas tem pessoas que não acreditam, não enviam pedido, às vezes não quer contribuir mais. Tem um irmão aí que é dizimista fiel. E eu falei para ele, você está semeando numa terra fértil. E ele falou, pastor, e é mesmo. Eu tenho colhido, pastor. Então, meus irmãos, eu não estou brincando. Eu não estou brincando com a sua fé, não estou brincando com o seu sentimento, eu estou falando que eu vivo. Eu não estou dentro do vale em vão, orando e jejuando há 13 dias. Eu não estou na madrugada em vão, jejuando de meia-noite até as 4 da manhã em vão. Então leva a sério que você vai ver o que Deus vai fazer. Deus conhece o coração, sabe a sua sinceridade. Então tá aí, ó. Pastor, eu quero enviar a minha contribuição. O Dinésio acabou de me auxiliar mais uma vez. Seja o mantenedor desse ministério. Tem o número do Pix, a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Então nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. Pastor, por que eu sou precisa? Por quê? Porque se você me ajudar, eu vou continuar fazendo o ID do Senhor Jesus. E eu vou ter tempo para estar orando, jejuando, estudando e te aconselhando. Fica com essa palavra e seja fiel em nome de Jesus. Pega o seu copo com água comigo, por favor. Querido Deus, eu consagro a Ti esta água, pois eu creio que quando teu filho ou tua filha fazer uso, o nome do Senhor será glorificado. Pois eu abençoo a cada um em nome de Jesus, para a glória de Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, esses 2 testemunhos vão ser gravados, porque ela falou comigo, pastor, eu vou gravar o testemunho e vou enviar para o senhor. Então depois eu vou enviar para vocês, assim que ela me enviar. Porque ela me ligou hoje, chorando, glorificando a Deus, ela e o esposo dela. Então Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. Então seja fiel, você verás. Confesse e deixe, alcança a misericórdia. Amém? Pastor, qual é o salmo que nós vamos ler hoje? Vamos ler o Salmo 51? Eu já li, pastor. Lê de novo. Tem tópicos ali que Deus vai falar com você. Salmo 51. Leia ele de novo. É o salmo que está no meu coração agora, o Espírito do Senhor Deus me despertou. Leia Salmo 51. Leia com atenção. Por favor. Encurva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com a sua mão. Você já anotou aí?
no próximo dia 25, 26 e 27, a minha madrugada com Deus, das 3 da manhã às 3h30. Vai ser na madrugada de segunda, de terça e de quarta. Coloca aí, minha madrugada com Deus, ao vivo como vive o Senhor, eu e você e o Senhor. E amanhã, se Deus permitir, é o último dia do nosso propósito, do santo jejum, tá? Não esqueça de abrir o seu jejum, tá? Então, abre o seu jejum, tá? Porque amanhã, permitindo o Senhor Deus, sábado, dia 23, nós vamos fechar debaixo do sangue de Jesus o 14º dia, 14 dias de jejum e de oração. E amanhã, às 21 horas, com a permissão do Senhor Deus, eu estarei aqui finalizando esse propósito para a glória de Deus. Amém? Fica atento aí comigo, fica atento nas redes sociais, nos meus stories, porque está todas as informações ali em nome de Jesus. É isso mesmo, Odinésio. O Salmo 51 todo. Amém? Leia com atenção em nome de Jesus. Faz assim com suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu sábado será um sábado de conquista, livramentos, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Só quem crer deixa o seu amém. Feche a sua mão em sinal de vitória. Deus abençoe a cada um de vocês. E até amanhã, querendo Deus, às 21 horas, juntinho com você. E pela manhã, dentro do vale, já no santo jejum, no último dia do nosso propósito. Um grande abraço, em nome de Jesus. Dinésio, daqui uns dias estamos aí na sua casa, eu e a minha esposa, orando aí na sua casa, degustando aquela comida gostosa e aí conhecendo a capital, no nome de Jesus. Daqui um dia, Dinésio, fica atento aí. Um abraço a cada um de vocês, muito obrigado pela sua companhia e qualquer dúvida, estamos aqui para te auxiliar e lhe ajudar no nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.